Testamento. Essa evidência é muito forte. Agora vamos para Gênesis 1, lá no iniciozinho novamente. Vamos lá, vou abrir a Bíblia aqui. Gênesis 1. Eu vou ler aqui os 3 primeiros versos. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus, então aqui fala que Deus criou, tá? A gente já viu que é plural, tá? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A gente vê aqui o Espírito de Deus, a gente já vê o Espírito Santo aqui na criação do mundo. O Espírito de Deus. Agora, se você for em João, capítulo 1, verso 3. João capítulo 1, verso 3, vamos lá. Quem puder abrir aí. João capítulo 1, verso 3. Eu vou ler para vocês. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. De quem ele está falando aqui, gente? De quem João está falando aqui? Ele está falando que todas as coisas foram feitas por intermédio de alguém. É Jesus. Se você pega o contexto aqui, você vai ver que ele fala aqui no verso 14, né? Ele explica quem é, ele fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. Essa pessoa aqui, por intermédio de quem todas as coisas foram feitas, foi Jesus. Então, na criação do mundo, nós temos Deus, o Pai, nós temos Deus, o Filho, e nós temos Deus, o Espírito Santo. Por quê? Por que eles estavam lá? Talvez porque foi um momento muito importante, a criação, né? Um momento tão importante que não, vamos todo mundo junto. Agora, vamos para Mateus 3, 16 e 17. Outro momento muito importante. Outro momento muito importante também, que nós vemos os 3 juntos, que aparece no texto bíblico, né? Mateus 3, 16 e 17. Vamos lá. Por esse tempo, batizado Jesus, saiu logo da água. Então, nós temos aqui o que? O batismo de Jesus, tá? João Batista o batizou. Eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Então nós temos a manifestação do Espírito Santo no batismo de Jesus. E logo em seguida, o que a gente tem aqui? E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós temos o Espírito Santo descendo sobre Jesus no batismo dele, e nós temos o Pai falando lá de cima: este é o meu Filho, em quem me comprazo. Por que o batismo de Jesus é tão importante assim, a ponto de estar as 3 pessoas juntas? Que o batismo de Jesus prefigura a conversão de todo mundo. Jesus, ele se batizou para iniciar o ministério dele, mas ele se batizou como um exemplo, para que eu e você venhamos a nos batizar também, nos entregar a Cristo e sermos recriados, sermos renovados, se tornarmos uma nova criatura. Na criação, na nossa criação, estava lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na nossa recriação também, quando você sobe lá naquele tanque, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão com você naquele momento, porque o grande propósito de tudo isso aqui estar acontecendo nesse momento, desde a queda de Adão até hoje, o grande propósito disso tudo está acontecendo aqui, é aquilo lá. É o momento em que a gente se entrega a Deus, e nós temos o nosso coração transformado, nós temos o nosso coração recriado. É por isso que isso é tão importante. É por isso que o batismo, a entrega, a transformação do nosso coração é algo tão importante a ponto de receber a atenção do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
E tanto que nós temos aqui, né, em Mateus 28, se já estamos em Mateus, vamos lá para frente, Mateus 28, Jesus então, ele está indo para o céu, e aí ele manda um recado aqui para os discípulos, e ele fala, ó, verso 19, Mateus 28, 19, ide portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, ao a gente batizar as pessoas, levar as pessoas à conversão, nós não fazemos em nosso nome. O que significa você fazer em nome de alguém? Você fazer algo em nome de alguém. Né? Se eu chego aqui, vamos dizer que eu tenho um amigo muito importante, como Eduardo, assim, por exemplo. Aí eu vou falar com alguém importante também. Aí chega lá o Eric, ó, eu estou aqui para falar com o fulano, falo com a secretária do fulano, não vai nem me receber. Por quê? Porque eu não sou importante. Agora, não, eu vim aqui em nome do Eduardo. Ah, não, pera, então pode entrar. Quando eu entro naquela sala, eu estou representando o Eduardo. Não é eu que estou lá, é como se o Eduardo estivesse lá. E da mesma forma, quando a gente leva pessoas à conversão, não é a gente, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando o pastor batiza alguém, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é o pastor que está te batizando, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Agora, por que nós precisamos de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque quem converte a pessoa é Deus. Em nome de quais pessoas? Deus, que a gente sabe que é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aqui está claro que o Espírito Santo, ele é Deus também, e ele é uma pessoa. Nós não fazemos nada em nome eu vou fazer uma coisa em nome desse púlpito aqui. Você não faz nada em nome de algo que não é uma pessoa. Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, nós não poderíamos batizar em nome dele. Nós não poderíamos representar alguém que não é uma pessoa, alguém que não é Deus. Tá? Então, até aqui, vocês veem que aqui eu já falei muita coisa que já fica evidente que o Espírito Santo, ele é Deus, porque só ele pode converter alguém, batizar alguém, e ele é uma pessoa. Mas vamos continuar aqui agora, vendo outros versos, para a gente matar esse assunto, tá? Para não ficar nenhuma dúvida de que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e ele é Deus. Mateus 12, 31, vamos lá. Mateus 12, 31. Deixa eu ler aqui para vocês. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, contra o Espírito, não será perdoada. Tá? Eu não vou entrar nesse assunto aqui, o pastor Fanuel vai entrar depois, tá, pessoal? Só porque essa questão de se vai ser perdoado, o que não vai ser perdoado, esse aqui é o chamado pecado contra o Espírito Santo. Tá? A gente não vai falar disso hoje. Mas você consegue, a blasfêmia, ela existe contra o Eric. Eu posso falar, a Sandra blasfemou. Sandra, você blasfemou contra mim, eu posso falar isso? Não, né? Blasfêmia é só contra Deus. Então aqui está evidente que o Espírito Santo é Deus. Agora, você pode blasfemar. A blasfêmia, aqui inclusive ele fala sobre Jesus. A blasfêmia, ela ocorre em relação à pessoa de Deus. Então aqui está evidente que o Espírito Santo é uma pessoa. Se a gente blasfema contra o Espírito Santo, nós não podemos blasfemar contra uma força. Eu blasfemei contra um poder. Você blasfema contra a pessoa de Deus. Tá? Vamos para João 14 agora. Vamos lá, um pouquinho para frente. João 14, 16. Vou falar o verso para vocês poderem colocar. João 14, 16.
Aqui Jesus, ele sabe que ele já está indo, já está deixando os discípulos, ele vai para o céu junto do Pai, e ele está falando várias coisas aqui. E ele começa a falar sobre o Espírito Santo. E ele fala aqui no verso 16 o seguinte: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que este esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco, estará em vós. Então ele está falando do Espírito Santo, e ele chama o Espírito Santo de outro Consolador. Isso em grego é o quê? Eu vou falar aqui as palavras, tá? Originais. Alós, parakletos, tá? Outro Consolador. Consolador é a tradução de uma palavra chamada parakletos. Parakletos é o quê? É alguém que está junto de você. Quando a gente vê, por exemplo, assim, falando que Jesus Cristo é nosso advogado, é parakletos também. É alguém que está junto de você. Então, Jesus estava junto dos discípulos. Estava junto das pessoas lá. Ele falou, eu vou mandar outro parakletos, outro para ficar junto de vocês. Mas ele usa a palavra alós, outro. Essa palavra outro, ele usa a palavra em grego alós. Para outro, no grego existem duas palavras, tá? Existe a palavra alós e a palavra heteros. A palavra heteros é outro, sei lá, pode ser qualquer outro. Agora alós não, é outro igual a mim. Então eu vou enviar outro igual a mim, para estar junto de vocês. Jesus era o quê? Jesus era Deus, certo? Ele era uma pessoa. Então ele ia mandar outra pessoa igual a ele. Deus também. Vamos lá para outro verso. Atos 5, 34. Aqui nós temos o caso de Ananias e Safira. Eles venderam uma casa por uma quantia e falaram, né? A gente vendeu por esse tanto. Eles tinham vendido, vamos dizer assim, por 500 mil reais e falaram para os apóstolos que eles tinham vendido por 250 mil. Metade. Outra metade ficou com eles. Esconderam lá, falaram, eu vou falar que a gente vendeu por metade do valor. E aí, Deus revelou para os apóstolos que eles tinham mentido. Eles não precisavam mentir. Eles podiam falar, não, eu só quero dar 250 mil mesmo. E não teria problema nenhum nisso. Mas eles, falta de assertividade isso daí. Mentiram. E aí, olha aqui o que Pedro diz. Atos 5, 3 e 4, tá? Atos 5, 3 e 4. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, primeiro aqui, Pedro fala que Ananias mentiu para o Espírito Santo. E depois, Pedro fala que Ananias mentiu para Deus. Então, Pedro fala que o Espírito Santo é Deus. Agora, em relação ao Espírito Santo ser uma pessoa, a gente pode mentir para essa cadeira aqui? A gente pode mentir para esse celular? Não pode. Mentir a gente só mente para pessoas, certo? Eu posso mentir para uma força, para um poder? Não. Então aqui é mais um texto que mostra que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, e ele é Deus. Tá? E vamos para mais um texto aqui, 1 Coríntios 12, um pouquinho para frente aí, pessoal, 1 Coríntios 12, 4 a 6. Paulo falando sobre os dons do Espírito Santo, tá? Os dons do Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo, tá? Então, existem vários dons, mas é um só Espírito.
Isso que ele fala. Verso 5. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Então, verso 5 ele fala, existem vários serviços que nós fazemos, mas o Senhor que nos capacita para esse serviço é um só. Agora no verso 6, vamos lá. Verso 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em nós. Ele fala três coisas, a mesma coisa 3 vezes. Para quem conhece, é familiarizado com a maneira de escrever hebraica, o paralelismo é a coisa mais usada na Bíblia. A gente tem várias repetições, né? Por exemplo, você pega as profecias de Daniel, por exemplo. Nós temos 3 profecias que dizem a mesma coisa. São paralelos, paralelismos. A Bíblia é cheia de paralelismos. E aqui não é diferente. Nós temos 3 afirmações dizendo a mesma coisa. Só que, perceba o seguinte, ele usa, para designar Deus, ele usa 3 palavras. Em cada verso ele usa uma palavra diferente. No verso 4 ele fala, o Espírito é o mesmo. Ele fala Espírito, que a palavra em grego é pneuma, que é a palavra usada para se referir ao Espírito Santo. E no verso 5 ele fala, mas o Senhor é o mesmo. É a palavra em grego chamada kurios, que quer dizer Senhor. Senhor, exatamente. E no verso 6 ele fala, mas o mesmo Deus que opera tudo em nós, ele usa outra palavra em grego, que é a palavra theos. A palavra theos é Deus. Deus. O que ele está querendo dizer aqui? O que ele está dizendo para nós? Theos é igual a kurios, é igual a pneuma. Tá? Deus é igual a Senhor, que é igual a Espírito. Ele está falando que o Espírito Santo é Deus. Claríssimo aqui, né? Agora, para alguém ser Deus, é claro, ele tem que ser amor, certo? Amor. Mas ele também tem que ser onipotente, onisciente e onipresente. Onisciente quer dizer que a pessoa sabe tudo. Tudo, tudo. Se você pensou alguma coisa aí, Deus já sabia há 1 milhão de anos atrás que você ia pensar nisso agora que você está pensando. Isso é onisciente. Ele sabe exatamente onde está o elétron da 8ª camada que está na sua roupa aí. Ele sabe de tudo. Vamos para 1 Coríntios 2,10. Vamos ver se o Espírito Santo ele é onisciente ou não. 1 Coríntios 2,10. Paulo falando então, tá? Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. O Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Se ele conhece as profundezas de Deus, se ele conhece tudo sobre Deus, então ele é onisciente, porque Deus é onisciente e ele é Deus. Então o Espírito Santo é onisciente. Agora, será que o Espírito Santo pode tudo? Vamos para Lucas 1,35. Lucas 1,35. O anjo, tá? Falando o seguinte, falando para Maria, isso. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Então, está falando aqui que o Espírito Santo, ele possui o poder do Altíssimo. Se o Altíssimo é onipotente, o Espírito Santo também é onipotente. Agora, será que o Espírito Santo é onipresente? Vamos lá para o Salmo de Davi, 139, Salmo lindo. Que Davi convida o Espírito Santo a sondá-lo
né? 139, versos 7 e 8. Verso 7 e 8. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. E aqui ele continua falando, se eu vou para um lado, o seu espírito está lá, se eu vou para o outro, o seu espírito está lá. O que Davi está falando aqui? Que o Espírito Santo está em todo lugar. O Espírito Santo então é onipresente. Ele está em todo lugar. Ele pode tudo. E Ele sabe de tudo. Se você está hoje com alguma angústia no seu coração, se você está com alguma preocupação, se você está com alguma dor, se você está com alguma alegria, Ele está sentindo isso junto com você. Ele sabe o que você está passando nesse momento. Mas porque Ele é Deus e Ele é onisciente, Ele sabe o motivo pelo qual Ele não pode resolver isso nesse momento. Mas Ele sabe o que você está passando. E Ele sabe inclusive o que você está sentindo. Tá? Porque Ele é onisciente. Agora, Jesus, Ele na grande comissão, quando Ele manda, né, a gente pregar, ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, Ele termina a grande comissão falando uma coisa muito interessante, muito legal. Vamos lá para Mateus 28 novamente. Mateus 28. (19 e 20). Tá? Eu vou ler novamente, que eu já tinha lido aqui, mas eu vou terminar agora lendo o verso 20. Jesus falando, tá? Para os discípulos, isso vale para a gente, tá? Vale para a gente. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis, Jesus está falando, tá? Isso vale para você. Vale para você também. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Então Jesus promete que Ele vai estar com você. Que nos pastos verdejantes, Ele vai estar com você. Naquele dia de vitória, né? Que você conseguiu uma coisa maravilhosa e você está comemorando, Jesus está lá com você. Mas no vale da sombra da morte, Salmo 23, verso 4, naquele momento em que talvez você perdeu alguém que você ama, naquele momento em que você sofreu uma derrota muito grande na sua vida, Ele também vai estar com você. Você talvez recebeu uma notícia de alguma doença, Ele também está com você. Perceba que Ele não tinha como Ele prometer aqui, ó, Ele poderia falar assim, ó, ensine-os a guardar todas as coisas que você tem ordenado, e aí todos os seus problemas serão resolvidos, você não vai ter problema. Ele poderia falar isso aqui, mas isso estaria contra os propósitos dele para a sua vida, os propósitos dele para a humanidade, para todos nós. O sofrimento, ele é importante. Olha, isso é uma coisa que eu preciso falar para vocês aqui, é importante para que o mal nunca mais se levante na eternidade. A gente vai se lembrar, o tanto que a gente sofreu aqui nessa terra, a gente nunca mais vai ousar pensar em pecar novamente. E, por último, o último verso que eu gostaria de ler com vocês, 1 Coríntios 3, 16. Aqui, Paulo fala como que Jesus vai estar ao nosso lado, em todos os momentos. E aqui Paulo falando o seguinte: não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? O Espírito Santo, Ele habita dentro de você. Isso não quer dizer que existe uma força, um poder dentro de mim aqui nesse momento, ao eu estar pregando a palavra para você.
Isso significa que o próprio Deus em pessoa está aqui, e o próprio Deus em pessoa está aí. Muitas vezes quando a gente está naquele momento de decisão, né? Será que eu vou cometer esse pecado ou não vou? Saiba que Deus está naquele momento dentro de você. E não é a força dele, é Ele. Quando você fizer aquilo, você vai fazer junto com Deus dentro de você, entende? Mas isso também serve para o seguinte: no momento em que você está sofrendo, Deus está junto com você sofrendo. No momento que você está comemorando, Deus está junto com você comemorando. Hoje, Deus está sentado aí com você, fazendo você entender. Você recebeu o alimento da palavra de Deus. Porque se Deus não estivesse aí com você, você estaria ouvindo a palavra de Deus. Isso seria como blá 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 para vocês. Mas porque o Espírito Santo está aí hoje com você, a palavra está te alimentando. Porque Ele ilumina, Ele inspira o escritor, Ele ilumina o pregador, ilumina a boca do pregador e ilumina os ouvidos daquela pessoa que recebe. Tudo é Ele. Vocês percebem que o Espírito Santo, tudo é Ele? Se você está respirando hoje é porque o Espírito Santo está aí com você. Então, qual a importância da gente saber isso? Que o Espírito Santo, Ele é Deus, Ele é uma pessoa. Você nunca mais vai se sentir sozinho. Porque não é que Jesus está com você, mas Ele está lá no céu. Não. Não é porque Deus está com você, mas Ele está lá no céu te olhando. Não, Ele está aí agora. Quando você estiver sozinho lá no seu quarto, orando, Ele vai estar lá com você, exatamente juntinho de você. Isso faz toda a diferença. E não é o poder dele, é Ele, em pessoa. Isso faz toda a diferença. Eu não sei como é que é para você, mas você ter essa convicção de que Deus realmente é Deus, Ele está aqui agora. Isso faz toda a diferença.